um pouco de lei e um pouco de graça, a lei e a graça. E você sabe que, por falta de conhecimento de um novo pacto de melhores e superiores promessas, o povo de Deus, na atualidade, em pleno século XXI, tem anulado o sacrifício de Cristo, feito da morte de Cristo algo absolutamente vão, por não entenderem estas verdades. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, em 2 Coríntios 5,16, e diz assim: e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Então, esta palavra foi revelada ao apóstolo São Paulo pelo próprio Senhor Jesus, quando o arrebatou ao paraíso, ao terceiro céu, e lhe deu instruções claras a respeito do evangelho que seria pregado ao povo de origem gentílica. Existe uma mensagem para o povo judeu e existe uma mensagem para as ovelhas de origem gentílica, o povo predestinado para a salvação. Você se recorda quando Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, convém-me buscá-las e conduzi-las. Então, quando o apóstolo Paulo entendeu a respeito desta palavra, que existe um Cristo carne e um Cristo ressuscitado, ele revelou, ele expôs o coração da graça de Deus. Ele disse: a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecermos a Cristo segundo a carne? Então, Paulo está deixando claro que existe um tempo que Cristo esteve na terra, nos seus 33 anos de vida, 3 anos de ministério. Ali estava o Cristo segundo a carne. Ele cumpriu a lei, ele se fez pecado, ele foi levado à cruz do Calvário, ele foi sentenciado de morte, levado à cruz, o Cordeiro perfeito, sem manchas, sem rugas, sem pecado, morreu, foi levado ao túmulo e ressuscitou. Até o túmulo nós encontramos um Cristo histórico nos dias da sua carne. Ora, o que a Igreja de Jesus tem feito? A Igreja de Jesus tenta viver o Cristo nos dias da sua carne. Canta-se a via cruzes, paga-se o preço, luta-se com o diabo, confrontam-se os demônios, faz-se jejum, vigílias, tudo aquilo que Jesus fez, eles voltam e repetem. Então, só que Cristo não terminou no túmulo. Ele ressuscitou. E a partir desse momento começa um novo pacto de melhores e superiores promessas, uma aliança nova, que Paulo foi exatamente o profeta desse novo pacto. Foi a ele que o Senhor revelou esta palavra para o povo de origem gentílica. Então ele disse: olha, se antes conhecermos a Cristo segundo a carne, ele disse, agora já não o conhecemos deste modo. Então, o próprio Deus, quando se revelou ao apóstolo São Paulo, ele disse: eu não quero que ninguém me imite segundo a carne. Eu não quero que ninguém pague o preço, eu não quero que ninguém sacrifique, eu não quero que ninguém vigilie, eu não quero que ninguém vá para o deserto enfrentar o diabo, porque uma vez que ele fez isto, ele cumpriu a lei. Paulo disse aos romanos: o fim da lei é Cristo. Ele disse a Paulo: Paulo, se antes vocês conheceram a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Significa então que o modo de conhecer a Jesus e de se relacionar com Ele não é o modo da carne. É muito interessante nós explicarmos isso, porque é isto que é a liberdade da graça de Deus. A Igreja de Jesus vive como se Jesus Cristo ainda estivesse aqui nos dias da sua carne. Voltam a viver como se judeus fossem. O povo cristão vive um judaísmo. Por isso, a lei é uma mensagem judaizante. Leva o povo de Deus a viver como se fora judeu. E nós não temos nada a ver. Nós, de origem gentílica, não temos nada a ver com os judeus.
Nós somos um povo predestinado à salvação. A mesma salvação que Deus deu ao povo de origem judaica. Mas viver como um judeu não é mais o nosso chamado. Eu não tenho que me sacrificar, porque Jesus já fez o sacrifício, o único aceitável. Eu não tenho que pagar o preço, porque o preço já foi pago. Eu não tenho que lutar com o diabo, porque Jesus lutou e o destruiu. Eu não tenho que lutar com demônios, porque a Bíblia diz em Judas que ele os tem em cadeias eternas. Eu não tenho que guardar o sábado, porque o meu sábado, o meu shabat é o próprio Cristo. Então, viver como dias de festa, luas, comidas, bebidas, sacrifícios, paga o preço, não toques isto, não toques aquilo outro, é viver como um judeu. É viver segundo a lei. E a Bíblia diz em Gálatas que quem vive debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. E aí vem o problema. A razão porque a igreja de Jesus está enferma no mundo inteiro é porque ela quer viver como se o Cristo estivesse nos dias da sua carne. Tanto é que as pessoas dizem, eu vou andar nos passos de Jesus. Só que os passos de Jesus terminaram aonde? No Gólgota. No Monte da Caveira, terminaram numa cruz. Eu não quero terminar numa cruz. Ele já fez isso por mim, ele já fez maldição para que eu não tenha que ser maldição. Ele já pagou o preço para que eu não tenha que pagar o preço. Ele já quebrou toda a dívida que constava contra mim para que eu fosse livre. Então, a não compreensão de que Deus disse a Paulo, olha, não viva segundo o Cristo, não conheça o Cristo segundo os dias da sua carne. Quem disse isto foi o próprio Deus. A igreja de Jesus não liga absolutamente nada para as instruções do Mestre e voltam aos dias da sua carne. Eu vejo as pessoas fazerem retiros espirituais, se ausentando do mundo, onde a Bíblia deixa claro que Deus mandou que fôssemos sal da terra e luz do mundo. Eu vejo a igreja de Jesus jejuando, desafiando o demônio, o diabo. Tudo isto é porque querem viver o Cristo nos dias da sua carne. Se você hoje entendeu o chamado e a palavra de Paulo, que Jesus mesmo lhe revelou, se a ninguém conhecemos, se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Ele ressuscitou. E se você não crê no ressuscitado, diz a Bíblia, é vã a sua fé. Muito bem, receba esta palavra, porque ela veio do Espírito Santo.